Quando o menino de 9 anos de idade botou os pés no Rio de Janeiro de 1808, viu logo que aqui teria uma vida muito diferente. O que o jovem príncipe herdeiro não podia imaginar é que nessas terras teria um imenso poder. Pedro adotaria esta pátria, faria dela uma nação e se tornaria imperador, defensor perpétuo do Brasil. Aqui conheceria o amor das mulheres, teria 18 filhos reconhecidos, tantos outros que não passaram para a linhagem histórica. Jamais reinaria em Portugal, a terra em que nasceu e morreu. Pedro se tornaria também a síntese do Brasil. O menino nasceu no Palácio de Queluz, nos arredores de Lisboa, na cama em que a mãe, a princesa Carlota Joaquina, teve todos os filhos. Foi neste quarto que o príncipe passou os primeiros 9 anos. O palácio tinha grandes jardins, era cercado de florestas e foi lá ia caçar. Antes de começar a educação mais rigorosa, dada aos herdeiros da coroa, o reino português meteu-se numa crise atrás da outra. A avó, Dona Maria I, tinha poder absoluto sobre o reino, mas perdeu a capacidade de governar. Em um curto período de tempo, Dona Maria I perdeu o marido, o filho mais velho, Dom José, herdeiro do trono, e o juízo. Vivia recolhida aqui no Palácio de Queluz, entre delírios com o fogo dos infernos e crises de depressão e apatia. As raras vezes em que saía, tinha que ser acompanhada de suas damas. Daí surgiu aquela expressão que a gente usa tanto: Maria vai com as outras. Pedro não combinava muito com os outros Braganças. A embaixatriz da França em Portugal, Laura Ginot, deixou em suas memórias a lembrança do menino de traços perfeitos, numa família de feiosos absolutos. Dom Pedro é um personagem que é complexo, né? Ele não é tão simples quanto se apresenta. Ele era um homem que tinha nascido em Portugal, ele veio com 12 anos, se não me engano, para cá, e aqui ele cresceu e se criou um pouco como o protagonista do Memórias de um Sargento de Milícias, né? Esse que é bicho solto pelas ruas do Rio. Ele tinha pouca vocação para a vida de corte, ele gostava das cavalariças, da conversa com os malandros, dos botequins, e era um mulherengo e quase incontido, né? Ele estava sempre assediando todas as mulheres. Todo esse perfil que faz parte do folclore faz, de fato, marca o personagem, marca também a sua violência um pouco, né? Ele era um epilético, alguém que tinha sucessivas e muitas crises de epilepsia em um curto período de tempo. Era um hiperativo, eu suponho, pela descrição que as pessoas fazem do seu cotidiano, pela intensidade com que ele se dedicava às coisas que fazia, de um temperamento exaltado que podia se enfurecer e às vezes cometer muitas injustiças com pessoas próximas. Agora, era um personagem que tinha uma qualidade notável, que era um cara valente, um cara corajoso e um cara que sabia que as coisas tinham mudado. Ele sabia que o mundo não era mais o mesmo. Ele sabia que ele, como príncipe, ia ter que reinar de uma maneira diferente da que o pai dele, que o absolutismo já se tornara, pelo menos do ponto de vista formal, ilegal, impossível de acontecer. Depois da morte de Dona Maria, em 1816, Dom João foi aclamado rei de um novo reino, Brasil, Portugal e Algarves. Este país tropical, sede da coroa desde 1808, oficialmente deixou de ser colônia. Mas tanto aqui quanto em Portugal, a decisão de Dom João de elevar o Brasil à categoria de reino e de permanecer em terras brasileiras não agradou a todos. As revoltas espocaram do outro lado do Atlântico, onde as cortes exigiam uma constituição, e aqui, onde algumas províncias lutavam pela formação de uma república independente. Pedro e Leopoldina viveram os primeiros anos do casamento em meio a essas revoltas. Em 1821, pressionado pela situação em Portugal, Dom João retornou com a família para lá e deixou Pedro como príncipe regente do Brasil.
No dia 9 de janeiro de 1822, uma frota portuguesa chegou ao Rio com uma mensagem das cortes e a exigência do retorno dele a Portugal. Pedro decidiu permanecer no Rio. Estava selado ali o destino do Brasil. A independência, proclamada em setembro, quando Pedro recebeu as cartas de Leopoldina e José Bonifácio de Andrade e Silva, avisando que as cortes o haviam destituído da regência, era consequência natural do Dia do Fico. Ficaram para a história o quadro que retrata o príncipe às margens do Ipiranga, que nunca teve esse monte. O hino à independência, composto pelo próprio Dom Pedro. É a ideia de que a separação de Brasil e Portugal aconteceu de forma pacífica. É um dos nossos grandes mitos históricos, né, de que no Brasil tudo se passa de maneira a manter o estado vigente das coisas, como se nós não tivéssemos lutas populares, como se nós não tivéssemos dissidências, como se nós não tivéssemos guerras ou revoluções. A independência do Brasil foi uma profunda revolução. Em que termos? Ora, criou-se um Estado que até então não existia, o Estado do Brasil, criou-se uma nação que não existia, a nação brasileira. Desse modo, a ideia da continuidade, se exagerada, ela se coaduna com um mito, né? Um desses grandes mitos da nossa história, que é o de que nada de significativo ocorre na história do Brasil. Tudo aqui é negociado, tudo aqui é pacato, é tranquilo, com vistas a manter as coisas tais quais elas sempre foram. As coisas não são bem assim, elas mudam e muito, né? Não muito longe do Ipiranga, Dom Pedro conheceria, em 1822, uma das mais importantes figuras femininas de sua vida. Domitila de Castro Canto e Melo era uma mulher separada do marido, numa época em que as separações eram um choque para a sociedade. Bonita, sensual, muito viva, e ela tinha uma personalidade muito forte. A parte do marido, ele inclusive privava de alimento, de vestuário. A dele, quando estava grávida do terceiro filho. E no fim ela conseguiu se divorciar. Quando foi aclamado, sagrado e coroado imperador do Brasil, Pedro já vivia um tórrido romance com Domitila e faria da amante dama da corte da imperatriz Leopoldina. Pedro ainda a tornaria viscondessa e marquesa de Santos. Domitila ganhou por título o nome da terra de seu desafeto, José Bonifácio. O sonho de criar um grande império tropical ficaria para trás. Dom Pedro, que nos tempos de Leopoldina e da independência nos deu uma Constituição outorgada em 1824, em pouco tempo passaria de defensor perpétuo do Brasil a traidor dos liberais. Dom Pedro queria criar um governo moderno para a época, mas não se conformava em prestar contas e dar satisfações aos deputados. Os casos de corrupção e abuso do poder também se acumulavam. Entretanto, o imperador chegou a ser processado pela Assembleia e obrigado a devolver terras que ocupou ilegalmente para aumentar as divisas da Real Fazenda de Santa Cruz. Em 1831, em meio à mais aguda crise política, Dom Pedro retornou a Portugal, se uniu aos liberais da cidade do Porto e enfrentou o irmão Miguel, um absolutista convicto. Herdeiro do trono depois da morte de Dom João e chamado de Pedro IV, nunca reinou na terra em que nasceu. Abdicou em nome da filha, Maria da Glória, nascida no Brasil. Pedro se tornou o Duque de Bragança e morreu no mesmo quarto em que nasceu, no Palácio de Queluz, sob o quadro de outro de seus heróis, o lendário Dom Quixote. Tinha 36 anos, tuberculose e sífilis. Os restos mortais do primeiro imperador do Brasil foram trazidos para cá quando a independência comemorou 150 anos. Estão no monumento do Ipiranga, em São Paulo, mas seu coração permanece no altar da Igreja da Lapa, na cidade do Porto, por desejo do próprio Dom Pedro. O imperfeito soberano queria deixar seu coração no lugar que era o berço da liberdade em Portugal.